Sociedade da Informação, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco da discussão sobre isso. Atualmente, com a Operação Lava Jato, nós estamos experimentando um processo judicial hipermediatizado, né, em que houve uma série de vazamentos para que a sociedade, né, mastigasse isso. E isto é mais um sintoma destes tempos, né? Aquela denúncia que o procurador mostrou, o PowerPoint. Se você olhar o PowerPoint, ele não quer dizer nada. Mas o que o PowerPoint representa... A espetacularização. É o simbólico do PowerPoint, né? Ele parece um olho, assim, porque ele é todo com coisa e tem uma coisa no meio, o réu no meio, e tudo aquilo converge e conta, parece um olho, assim, invisível, não é? Ele tem algo de espetacular, né? No sentido da palavra espetacular. É o ponto do poder. PowerPoint. Bingo. Não é isso? Perfeito. Veja, o que acontece? PowerPoint, perfeito. Quando você, Lênin, aderir ao PowerPoint, né, onde está o centro de sustentação do que você quer dizer? Você o transfere para aquele ponto. E não mais você sustenta na sua fala, na tua fala. Perfeito. Né? Você renuncia ao seu lugar de sustentar um poder em que você põe a cara ali. Vocês concordam comigo, então, que uma coisa, se um professor chegar na sua sala de aula e ler assim, ler e tal, com um negócio na frente, os alunos vão achar muito chato. Não vai dar. Se ele projetar isso com figuras e ficar com uma luzinha lendo para os alunos, vai ficar chique. Claro. E ele diz para os alunos, a autoridade não está aqui, ela está lá. Claro. Ele transfere a autoridade para o dispositivo. Será que ele transfere... A era da técnica de novo. Será que ele transfere a autoridade ou ele tem ainda mais autoridade? Porque além de comandar a aula, ele tem o domínio da técnica, do PowerPoint. Pode ser, claro. Acho que sim. De outras... Olha o efeito que produz. Ele é o cara, né? Se a questão... Mas é ele que está manipulando aquela técnica. É o professor que, além de saber falar, ele domina a técnica. Principalmente quando o PowerPoint faz umas voltinhas. Exatamente. Assim, que faz uns barulhinhos, fica lindo, né? Mas de repente, aquele que está ali é como no mito da caverna, né? Para onde está o olhar? Né? Perfeito. O olhar está para o PowerPoint. Mas é interessante que eu já vi empresas, grandes empresas aqui no Rio Grande do Sul, contratarem desenhistas para descreverem de modo mais ágil uma defesa de um dado processo. Não? Sim. Isso comunicação, comunicar... É a espetacularização daquilo que te dá uma resposta mais imediata. Seria mais ou menos, Sandra, por isso que as histórias em quadrinhos sempre fizeram tanto sucesso. Claro, exatamente. Então, tu espetaculariza, tu resume, porque hoje nós temos uma inflação de informação e uma ausência de conhecimento. Nós nunca tivemos tanta informação quanto nós temos hoje e exatamente por isso nós nunca fomos tão desinformados, não? Hoje eu tenho todas as informações disponíveis e eu não tenho nem tempo hábil para buscar. Então, tu reduz isso, tu simplifica, tu passa através de um PowerPoint, que é um olho lá no meio e todas as outras instâncias acusando, não? E tu reduz a possibilidade de quem está de uma parte e de outra de refletir. Porque hoje nós temos a cultura do imediatismo. Então, eu posso perguntar então para vocês, Mário,
José e Sandra, que quando a televisão quer falar da enchente, ela não fala enchente, ela mostra o sujeito dentro da enchente. Que no fundo é um retorno a uma querência, assim, querência no sentido de querer, né? De tornar a filosofia como um espelho da natureza. Nesse sentido, aquela ideia do Wittgenstein, assim, de uma certa isomorfia. Sim. É um sistema binário, né? Isto. Veja, entra na lógica binária. E toda a informação, a revolução da informação foi conseguir colocar isso no sistema binário, né? Quer dizer, como é que funciona o computador, né? Claro que antes disso, nós temos a invenção da válvula, a antiga válvula, né? A válvula eletrônica, que foi Edison que inventou, mas não chegou a usar, depois que se aplicou. Que é potencializar com uma energia mínima, eu mexo uma máquina enorme, né? Quer dizer, como a informação ponto a ponto e o sistema binário é operado, né? Então, no momento que eu tenho isto, o controle é absoluto. Fala, José. Me parece que quando a questão é efeitos de sentidos, semioticamente, os efeitos de sentido, parece que você sempre vai buscar a imagem, né? Como a questão que foi citada mais há pouco. Imagem é tudo, aquilo que se dizia. A imagem é o sentido mais concentrado possível. É a imagem. A imagem, para a computação, nós medimos em pixels, né? Para nós aqui, a gente mede na capacidade que ela é capaz de afetar você. Existe um horizonte de eventos em torno da imagem, para usar uma expressão da física, mas da astrofísica, existe um horizonte de eventos em torno da imagem. E para nós, sempre, o exemplo foi citado agora há pouco, eu tenho o PowerPoint, eu tenho um conteúdo. Eu olho para o PowerPoint e eu digo o seguinte, não sou eu que estou dizendo isso, é aquele conteúdo. Mas aquele conteúdo sem o PowerPoint não é espetáculo. Nós somos uma sociedade binária, nós queremos conteúdo, mas nós queremos retórica. Se a gente tira o PowerPoint, tira a retórica. Se tira a retórica, perde o deslumbre, deixa de ser espetáculo, ninguém vai dar atenção. Prova para isso? Vamos para os cordéis, retornemos aos cordéis. Quem é, fora os especialistas, que dão alguma atenção para cordel? Ainda mais cordéis do início do século. Cordel não é PowerPoint. Cordel não tem esse poder de massa, não tem mais. Embora haja um conteúdo ali dentro, embora se haja alguma coisa que seja para informação, que se pretenda lançar luzes no seu consumidor. O cordel é light. É light em dimensão, mas em conteúdo ele não é, ele é muito denso. Claro. Esse é o light que não deslumbra. Eu acho ainda que uma chamada, Lênio, que tu fizesse no início do programa a respeito da televisão. E eu me recordo nos anos 90, quando começaram os grandes arrastões no Rio de Janeiro, nas praias. E um indivíduo foi entrevistado e perguntaram, mas por que tu está fazendo isso? E ele respondeu, esta é a única forma que eu tenho de aparecer na televisão. Não. Então, nós vemos que hoje os meios de comunicação, ainda os mais tradicionais, o rádio, o jornal, eles têm este impacto forte também no próprio direito. Se nós pegarmos um crime qualquer, que tenha tido um impacto e que tenha sido mediatizado, ele é muito difícil os operadores do direito decidirem diferente do que a opinião pública diz que foi. Quer dizer, se tu construíres primeiro uma camada de sentidos, um certo imaginário sobre determinado fato, por mais ele se torna um fato consumado a partir da sua narrativa. Sim. A narrativa espetacularizada se torna, num segundo momento, quase um enunciado a priori, em que você não precisa mais justificá-lo. É como a pedra é dura, já se não precisa mais bater. Ele se torna tão forte que aquele que vai contra
estaria contra os fatos, aí se usa, contra fatos não há argumentos. Não, será que contra os fatos batem contra os argumentos que se tornaram fatos? E ao se tornarem fatos, o resto tudo é argumento. O próprio fato vira um argumento, diante de um argumento faticizado. Nesse sentido, se inverte a lógica. Tão forte é a informação e o espetáculo, né? Então, por isso que, voltando a uma coisa antiga, que é o cordel, o cordel tem um elemento que é a única chance de corroer esse império da informação. Ele é poético. Tá? Então, aí nós entramos num elemento. O que podemos contrapor a esse império da informação? Né? Isso que, quando se começa a movimentar, não para. O que o direito precisa para não afundar nesse império controlado da informação? Porque se isso não tiver nada que faça uma barreira a essa pretensão de que não há nada impossível, né? De que não há impossibilidade alguma, vai cair qualquer interdição. E o papel do direito é interditar. É interditar, é dizer, isso não pode. Né? Isso. É o não necessário. É o não necessário. O que pode contrapor a esse império da informação? Só tem uma coisa que ela não tem como controlar, que é a dimensão poética. Porque a dimensão poética, o que é uma pedra dura? É o amor. Não posso dizer? E acabou a pedra dura. O que é uma pedra no meio do caminho? O que é uma pedra no meio do... E agora, José? E agora, José? Por exemplo, Manuel de Barros vai falar numa poesia, ele diz assim, tudo que não serve para a vida, serve para a poesia. Porque a poesia é vida. Exatamente. Não? Diz o Manuel de Barros, eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Ele era fantástico. Fantástico, não? Fantástico. Gosto das palavras que se arrastam no chão. Eu acho que o grande espetáculo deste novo momento que nós vivemos é retomar essa ideia da literatura, da poesia, do ler, do sentar, não? Eu fico imaginando se os nossos alunos de hoje sabem o que é pegar um livro do início ao fim, olhar as notas de rodapé, pode ter ao lado um copo de vinho, um vinho bom ou ruim, tem um copo de vinho, um copo de água, o prazer da leitura, entrar naquele romance, não? Com frequência a gente pergunta em sala de aula, que livro tu estás lendo? Ah, professor, eu estou lendo o resumo de tal livro porque eu não tenho tempo, não? E também esta cultura das revoluções tecnológicas criaram livros para que se leia no metrô, para que se leia no ônibus, para que se leia nestes lugares. É atender o consumidor. Atender o consumidor. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para o bloco final, para a continuidade da discussão sobre sociedade da informação ou da desinformação ou da deformação. Já voltamos.